Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver quem entrou primeiro. Arnaldo, pegou seu título de volta, Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, meu povo, bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alexandra, bom dia, Mari. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu esqueci meu hype drink lá embaixo. Bom dia, Neia Carvalho. Neia, vamos ter espaço novo aí? Vamos ter, Neia. Bom dia, Magno Vieira. Magno, já voltou de viagem ou ainda está em São Luís do Maranhão? Bom dia, bom dia, bom dia. Aproveita e manda um abração para Alex e para Itamara. Não, se eu for relacionar aí é muita gente. Alex, Itamara, Nívia, Ramon, Iarla, Luzia, é muita gente. Posso falar o nome de uns 10, eu acho aí, sabia? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos ter uma super pega Power Live. Já pega o seu Rapidink. Hoje eu fiz meu Rapidink e eu larguei ele lá embaixo. Tá turbinadaço, hein? Tá turbinadaço. Você já tomou o seu Hype Drink hoje ou ainda não? Comece o seu dia de Hype Drink, que o dia vai ser mais energizado, sabia? Galerinha, vamos lá. Espero que vocês tenham tido um excelente feriado, né? Fizemos live no sábado e hoje já vamos começar já com o pé direito. Mais uma semana sendo entregue pra gente aí, né? Mais uma semana de páginas brancas. E a pergunta é: o que nós vamos fazer? Meu candidato, Padre Caio, seja bem-vindo à nossa live. A pergunta é o que nós vamos fazer, beleza? Então vamos lá. E a gente começa sempre com louvor, né? Esse louvor escolhido para Valdenísia. Valdenísia, se você já estiver na live, aperta o sinalzinho de mais aí para eu poder colocar você aqui na live, tá, Valdenísia? Isso, Valdenísia, entrou, tem um sinalzinho de mais aí, aperta para mim que eu te chamo. A gente começa sempre com um louvor, né? Esse louvor foi escrito pela Valdenisa e a gente começa assim com um versículo bíblico. E hoje eu queria fazer um pedido especial para você. Segunda-feira, começando, né? Começando a semana, a gente já está aí no último quadrimestre do ano. O meu pedido para você é que você... E tem uma galerinha que chega atrasada, né, galera? E perde às vezes esses primeiros momentos que a gente tem aqui agora, né? Deixa eu adicionar a Valdenise enquanto a gente começa. Tem gente que perde, sabia? E as pessoas às vezes não estão aqui para poder pegar. E o meu convite hoje é que você seja o autor da sua história. Não vão ficar só aplaudindo os outros, não tem nada de errado aplaudir, é importante aplaudir. Quando a gente aplaude, a gente vai acabar sendo aplaudido depois. Mas pode ir ajeitando aí, Valdenise, que daqui a pouco a gente começa, beleza? Tá me ouvindo bem? Valdenise, tá Sim, me mas eu não consigo te ver. Não, mas eu tô te vendo e o Brasil inteiro tá te vendo. Ah, bom. Às vezes tá todo mundo te vendo. Às vezes eu não sei o que pode ser alguma conexão. Se você quiser entrar e sair de novo, mas eu acho que não. Mas tá todo mundo te vendo aí bonitinho, uma cadeira marrom atrás, tá uma maravilha. Mas beleza, nós estamos te vendo. Enquanto você vai ajeitando aí, galerinha, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, né? A gente precisa ser o autor da nossa história. E tem um versículo bíblico que nos ensina muito sobre isso. Está lá no livro de Mateus, capítulo 14, 28 e 29, que diz o seguinte, Mateus 20, 14, 28 e 29. É quando Jesus anda em cima das águas, tá? E diz assim, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir contigo para sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. O que esse texto bíblico ensina para mim e para você? Na Bíblia, galera, nesse texto bíblico da Bíblia, né? Ele narra um momento em que os discípulos, Jesus tinha acabado de fazer uma pregação. Nessa hora ele falou para os discípulos assim, ó,
vão de barco que eu vou depois. E eles já ficaram preocupados, né? Porque uma vez Jesus foi com eles e deu aquela tempestade toda, agora imagina eles sozinhos. E resumindo a história, quando chegou de madrugada, eles já tinham lá 2, 3 horas da manhã, eles veem um vulto na água, eles foram, né? E com caída da noite, eles têm uma visão de alguém andando em cima da água, né? E não reconheceram quem era Jesus, ficaram aterrorizados, com medo. Imagina a gritaria, agora só tinha homem. Imagina se tivesse mulher naquele barco lá, que confusão que ia ser. E o que é que chama a atenção nesse versículo bíblico é que Pedro, né, diante ali dele ver aquele milagre que estava acontecendo diante dos seus olhos, ele não contentou só em bater palma, parabenizar Jesus e estar andando em cima da água, reconhecer, não. Ele deu vontade também, peraí, eu também, se Jesus pode, por que não eu? E ele quis fazer algo diferente, algo a mais, né? E nas últimas 3 semanas, a gente teve aqui, há 3 semanas atrás, a gente teve aqui o Assis e a Cíntia. Na semana passada, na segunda-feira, a gente teve a Flávia e a Fernanda. Na quinta-feira, eu nem sabia, mas a gente teve aqui o Laurindo qualificado como Guedes, né? Então, esses 3 contratos tiveram aqui qualificado como Guedes. Estão me ouvindo? Beleza? O legal de tudo isso é que está sendo criado um momento novo no nosso negócio, né? E está na hora de todo mundo aqui, sem exceção, 67 pessoas por enquanto, está na hora da gente parar de só bater palma, temos que continuar batendo palma, temos que continuar reconhecendo, temos que parar de bater palma e a gente precisa agora começar, na verdade, também ser aplaudido, né? O que a gente precisa é sair da inércia, a gente precisa ter coragem, ter uma fé ousada como Pedro teve para andar em cima da água. O meu convite para você é que você não fique na janela vendo a vida passar, olhando só as coisas acontecerem, né? Tem um versículo bíblico que nós falamos há pouco tempo aí, quem fica olhando o vento e olhando as nuvens não faz nada, não produz, né? A gente precisa entrar em ação. O meu convite para você é que você vá com força, com força, como diz Magno Vieira, na direção das promessas que Deus tem para mim e para você. Para isso a gente precisa de ter uma fé ousada, a gente precisa se posicionar, a gente precisa estender a mão para receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Tem bênçãos sem fins aí para mim e para você, a gente precisa tomar posse disso. Uma coisa eu posso dizer para você, já falei e vou repetir. Esse livro fechado é livro só. Aberto é a palavra de Deus. E a gente precisa começar a ler, meditar, tentar entender o que isso quer dizer para mim, para você, cada texto, cada louvor, cada pregação. Uma coisa eu sei, quem caminha sobre a palavra não teme os ventos. Eu sei que vão ter momentos difíceis, vão ter desafios, mas o mais importante é que a gente permaneça firme, com fé ousada e com coragem, né? Tem um versículo bíblico lá em Josué, né, que diz, Deus fala para ele, seja corajoso. Deus não falou assim, Josué, vou te dar coragem. Deus não falou para Josué, vou te dar coragem. Mas ele exigiu que Josué fosse corajoso, né? Mas que onde ele pisasse a planta dos seus pés, ele ia prosperar. Então vamos lá, excelente semana para você. Bem-vinda, Mônica Sayão, à nossa live. Hoje é a nossa live de número 1157. Eu nem lembro se eu gravei a live de sexta-feira, mas as lives ficam no YouTube. Se eu não gravei a de sexta, eu gravo mais tarde. E a gente começa sempre com a frase do dia, antes de eu fazer a primeira pergunta para a Valdenísia. E a frase do dia é: suas limitações são apenas histórias que você inventa para você mesmo, não são verdades imutáveis. Vou repetir. Suas limitações são histórias que você inventa para você mesmo, não são verdades imutáveis. Hoje nós temos aqui Valdenísia Camargo, membro da equipe de expansão. Opa! Membro da equipe mundial da Herbalife, uma das próximas Guedes da Herbalife, altamente produtiva. Quando eu mandei uma mensagem para ela, ela entrou ali, bem dizer, quase no meio da pandemia ali. Já foi a sua primeira extravagância, já foi extravagância virtual. Reconhecida como Top Brasil, está aqui nas lives quase todos os dias e está aqui na nossa live hoje pela primeira vez. Então, Valdenísia, muito obrigado. Seja bem-vinda. Só me diz uma coisa, você continua sem me ver ou já está me vendo?
Agora eu já estou vivendo. Beleza. Agora O que que era o problema antes? não, eu não te vejo ainda. Eu estou te vendo só pelo computador. Ah, tá. Mas a gente está te vendo perfeitinho aqui, tá? Tá Tá bom. 100%, beleza? Muito obrigado por aceitar o convite. E vamos lá. Já estou com meu papel e caderno aqui na mão. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal hoje. E já começamos querendo saber um pouquinho de Valdenísia. Fala pra gente quem é Valdenísia, quais eram as suas maiores satisfações quando a Herbalife apareceu na sua vida. Então, bom dia a todos, né? É uma satisfação realmente estar aqui, porque eu assisto todos os dias as lives e realmente, sabe, estar aqui é um convite muito especial. Então, eu te agradeço, Wellington, pela oportunidade. E o meu nome é Valdenisa, então eu sou de Caxias do Sul. Eu tenho 46 anos e na época em que eu conheci a Herbalife, na verdade, eu conheci a Herbalife em 3 oportunidades, né? Nas primeiras 2 vezes eu não aceitei, nem pelo produto e nem pela oportunidade do negócio. Porque eu tinha uma renda boa, né? Boa considerado ao mercado de trabalho. E eu estava acima do peso, mas eu não me via acima do peso. Então, pela terceira vez, eu conheci a Herbalife pelo produto. Aí eu me apaixonei pelo produto, eu tive um resultado incrível. Eu sou fruto das maratonas, né? Maratonas online, foi na pandemia que eu entrei e em 10 dias eu eliminei 6 quilos, né? E como eu já estava insatisfeita com os ganhos, que eu era dona de um restaurante, né? Eu já estava insatisfeita com os ganhos do meu restaurante. Aí o meu patrocinador, como ele já havia me falado alguma coisa de negócio, né? Ele disse, olha, você pode ganhar uma renda extra com esse teu resultado. Aí eu disse, opa, agora estamos conversando diferente, né? Porque realmente eu não tinha muitos ganhos no restaurante. Então eu comecei a indicar pessoas para ele. Eu entrei na Herbalife dessa forma, né? Como cliente prêmio e indicando pessoas, essas pessoas, amigas minhas que começaram a ver uma foto no Instagram, né? O meu resultado dia a dia mudando, porque em 90 dias eu perdi 12 quilos, né? Então foi aos pouquinhos eles foram vendo mudança e quiseram fazer o processo também. Denise, me tira Então, uma dúvida só aqui para me entender. O seu patrocinador hoje é o mesmo que anteriormente te chamou 2 vezes ou não? São pessoas diferentes? pessoas diferentes. Ok. O que Mas da que você mesma acha que foi? O que que você acha que foi definitivo para você entrar com essa pessoa? Foi o resultado de um produto? resultado com o produto. Para mim foi. Ok. Galera, é importante a gente entender isso aqui, porque às vezes você vai chamar uma pessoa, vai chamar duas, ela não vai, e aí depois você descobre se a problema entrou com outra pessoa. Por que que ela entrou com outra pessoa? É porque alguém às vezes fez algo a mais, né? Alguém teve, às vezes, uma atitude diferente, alguém fez com que a pessoa tivesse um resultado com o produto, usasse alguma habilidade, mas o importante é a gente entender que o que a gente não pode é desistir. Imagina se o patrocinador atual da Valdenísia soubesse assim, ela já foi chamada 2 vezes antes, ela não quis, e agora eu não vou chamar mais. Então, não é por aí, beleza? Valdenísia, fala pra gente, se você pudesse escolher assim, ó, algo que a Herbalife trouxe de conquistas para você, que no comércio tradicional lá, você como dona de restaurante, você não teria. Na verdade, assim, Wellington, a gente quando trabalha na CLT, né, que eu trabalhei a minha vida inteira, né, como CLT. Então, eu tenho 46 anos, fazem 4 que eu não trabalho na CLT, né. 6, na verdade, porque eu fiquei 1 ano e meio, eu era totalmente insatisfeita, né, com os com a minha qualidade de vida, né. Eu tenho 2 filhos, a minha filha eu não vi crescer, ela ficava por casa enquanto eu trabalhava, né? Ficava com a minha mãe. Ela tem 25 anos hoje, né? E o meu filho tem 14 anos. Então, quando eu tive muitas vezes ele ficava sozinho em casa também. E isso para mim era um caos, né? Então, mas eu não tinha uma mentalidade de mudança. Eu sabia que eu queria deixar de fazer o que eu fazia, porque para pedir para sair para ir no médico, para vir ver ele em casa, teria que pedir licença para o chefe, né? Então eu pedia, meu Deus, me dá uma luz, algo que eu possa fazer, que eu possa estar com o meu filho, pelo menos, né? Aí surgiu a oportunidade de comprar um restaurante. Aí eu comprei um restaurante, mas a minha mentalidade ainda era assim, eu só quero me livrar da CLT, né? Quando eu conheci a Herbalife, que eu estava em situações financeiras ruins, né? Eu também não tinha essa mentalidade. Eu sempre fui uma pessoa que eu começava alguma coisa e eu desistia, né? Então, assim, a mudança de mentalidade que a Herbalife me trouxe
né? Esses eventos que a gente participa, né? O desenvolvimento pessoal, ler um livro que eu não fazia antes, eu vivia no automático, na verdade, né? Então, a gente, quando vive no automático, não presta atenção no todo. Então, eu mudei minha mentalidade, eu comecei a ser uma pessoa mais persistente, comecei a aprender a lidar com algumas situações que antes eu não sabia, né? Não desistir quando não está fácil, né? E viagens também, né, Wellington? Que, na verdade, eu viajava só aqui pertinho, né? Uma que não tinha dinheiro, né? E outra que também não tinha tempo para viajar. Porque, imagina, a dona de um restaurante, eu descia para trabalhar, porque ele era embaixo, onde eu morava, né? Eu descia às 5h30 da manhã e eu subia às 8 horas da noite. Então, eu não tinha nem tempo para isso, final de semana, né? E, então, essas viagens que a gente faz, eu ganhei viagens de incentivo já da Herbalife, né? 0800, que nem a gente diz que é muito bom. Também as viagens para eventos, extravaganzas, que a gente vai, conhece pessoas. Então, isso tudo, essa qualidade de vida e o conhecimento que eu tive com a Herbalife, eu não tive todos esses anos que eu trabalhei, sabe, em empresas. Ok. Galera, sabe por que eu gosto dessa história assim, né? E é muito parecida com a minha. É que o que me fez entrar na Herbalife foram as viagens, sabia? É poder ter um estilo de vida que eu, como empregado, não teria e como dono também eu não estava tendo. Cada vez estavam as coisas mais difíceis, mais impostos, mais problema trabalhista. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Não sei, às vezes você vai ter que começar a contar as suas viagens. Muita gente acha que é só viagem internacional. Não, a viagem sua, só de você não ficar preso no seu trabalho, poder sair e voltar e tranquilo, isso aí já vai fazer com que alguém tenha interesse, tá? Mas, Denise, vamos começar a trabalhar. Vocês fazem um trabalho muito forte, você faz um trabalho muito forte de venda de produto fechado. Eu vou querer entrar no tema maratonas daqui a pouco, para a gente detalhar bem sobre maratonas. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Que dica que você pode dar para a gente, se você pudesse escolher assim, 2 ou 3 dicas para que as pessoas pudessem ser altamente produtivos em vendas? Quais seriam? Acho que a primeira que a gente tem que levar a sério quando a gente ouve nos treinamentos, né, que é fazer o trabalho diário. Esse sim é o mais importante. Então, a gente tem grupo de foco aqui em Caxias, né? A gente faz. Hoje de noite nós temos grupo de foco. Também eu fico em outro foco com uma outra colega minha também. Então, a gente troca muita ideia e a gente começa a criar scripts. A gente diz que somos as rainhas dos scripts, né? Então, para tudo a gente cria um script. Porque assim, olha, como eu nasci do online, né? Então, eu ainda estou desenvolvendo bastante essa minha parte do presencial, né? Então, eu tenho muita facilidade no online. Então, eu sou a rainha dos scripts, minha colega me diz, né? Então, eu mando script para tudo. Então, eu faço trabalho diário, né? Que é mandar os scripts, aí eu agendo avaliações, aí eu procuro trazer a pessoa para mim, né? Claro que tem os clientes de fora também, que a gente tem que trabalhar bastante, que é onde está a meio da estabilidade, né? Que são os clientes premium. Mas eu trabalho bastante também com a apresentação da pasta, né? Produto fechado. Então, porque como eu não tenho espaço de vida saudável, né, eu trabalho da minha casa, hoje eu estou em casa, né, então, como eu não tenho espaço de vida saudável, eu atendo as pessoas aqui, na minha casa, ou eu vou até elas, ou eu vou até o EPS dos meus patrocinadores, né, então eu apresento bastante a pasta e faço venda fechadas nos planos de T90, T30, T21, 10 dias, a gente começa com um pacote grande, né, mas se a pessoa não tem condições, tu vai ajustando. O importante é que tu faça a venda, né? Então, essa é a minha dica, a gente fazer o trabalho diário, mandar o script, tentar buscar a pessoa, criar um relacionamento com ela, fazer avaliação, e a partir dali, começa o trabalho de acompanhamento também. Tá, então acho que se a gente pudesse escolher de tudo isso uma coisa só, focar em geração de contatos como primordial, para começar. Beleza. Vamos lá. Vamos começar então falando de maratona. Você entrou na Herbalife em plena pandemia, foi? Em plena pandemia. Eu conheci, a primeira vez que eu usei os produtos Herbalife foi através do resultado do meu irmão. E ele não quis me contar o que era, porque ele disse, você é muito preconceituosa, você não vai querer, né? Aí eu disse, tá, mas me fala. Daí ele disse, não, deixa eu ter o meu resultado que eu te conto. E daí ele me passou o telefone e eu fui fazer a avaliação, né? Então eu sempre fui muito preconceituosa contra isso. Inclusive a minha cozinheira no restaurante, a minha prima, ela já tinha eliminado 10 quilos com as maratonas. E ela era muito acima do peso, né? E mesmo assim ela me deu um shake para provar e eu disse que eu não queria, né?
Aí foi quando meu irmão me apresentou essa parte, daí eu fui fazer a avaliação e a Patrícia, que é minha patrocinadora, ela disse assim, Val, vamos entrar numa maratona 10 dias. Eu disse, imagina, eu comendo horrores que eu comia no restaurante, o meu prato era muito grande, eu comia de tudo, tinha que provar as comidas, era uma desculpa, na verdade, né, para mim comer. Eu disse, eu não vou conseguir. Daí ela disse, não, tu vai conseguir sim. Então, em 10 dias, como eu eliminei 10 quilos, eu queria parar. Eu queria parar o Wellington. E por isso que eu entendo os clientes, sabe? Eu disse, bom, agora já eliminei 6 quilos, para mim tá super bom. Ela disse, não, se você parar agora, você vai recuperar tudo isso de novo, não vai, e vai estar tudo que você investiu aqui, tu vai perder, né? Eu disse, tá, então eu vou fazer só mais 10. E daí eu fiz mais 10, e mais 10, e mais 10, e eu estou nisso desde 2020, né? Então, em agosto de 2020, eu conheci produtos, e dali para frente, em outubro, eu me tornei supervisora. Né? Daí, quando eu me tornei supervisora, Bem dizer, quando a gente começou a fazer as lives, nós começamos a fazer em agosto. Vamos falar de maratona. Se todo mundo aqui agora, em plena segunda-feira, se a gente quisesse abrir um grupo de maratona na próxima segunda-feira, dia 16, né? Que dica, o que? A pessoa cadastrou na Herbalife, tá bom, eu sou um distribuidor novo, eu não tenho lista, eu não tenho nada ainda, eu tô do zero agora. Acabei de cadastrar e quero começar a trabalhar com maratona, né? Como é que a pessoa deve fazer? Como você sugere para alguém começar? Primeira parte, assim, quando eu faço a avaliação, né, que ela geralmente é presencial, essas pessoas da maratona, e quando é online, eu procuro fazer online. Mas primeiramente, eu já explico para ela a importância de ela usar os produtos da forma correta, né? Então, entrou na maratona, é o produto da forma correta. Não, calma. Não, não é isso que eu quero saber, não. Eu quero saber o seguinte: se alguém aqui agora, vamos lá aqui, ó, peguei aqui Shake Cecisa, tá aqui. Se essa pessoa agora quisesse começar a trabalhar com maratona, criar o seu primeiro grupo na semana que vem, qual a primeira coisa que você sugere que as pessoas devem fazer? Pois é, por isso, a primeira ela vai ter que ter o resultado dela, né? Aí, com o resultado dela, ela vai me ajudar a trazer pessoas para a gente colocar na maratona. Então, eu digo a assim, primeira coisa, então, se alguém quer participar em maratona, é entrar num grupo de maratona como participante. É a primeira coisa. Isso aí, ela entra comigo, né, como assistente de capitã, tem o resultado dela junto, a gente constrói juntas o resultado, né? E ela traz pessoas junto com ela. Traz a tua amiga, traz a tua parente, né? Aí, às vezes, eu promovo nos grupos também grandes para ela, auxilio ela a trazer essas pessoas, né? E eu ajudo ela a cuidar nas primeiras voltas, né? E daí, ela vai para a tua lista quente, os amigos e traz eles juntos. A gente consegue montar uma equipe. No começo, elas começam comigo, né? Mas a intenção é que elas vão fazendo depois da turma delas. Tá, então, beleza. Então, eu me cadastrei na Herbalife, agora eu entro num grupo, participo de 10 dias. A partir daí, agora, eu vou montar o meu próprio grupo em função da minha lista quente, dos meus contatos, só para eu começar a sentir ali como é que faz um grupo de maratona. Teoricamente é isso, né? Isso aí. Me diga uma coisa, como é que você, no dia a dia, divulga as suas maratonas? Então, né, como eu já tenho uma lista de clientes que eu já atendi desde 2020, né? Então eu crio listas de transmissão, né? Então eu tenho a lista de transmissão dos clientes prêmios, eu tenho a lista de transmissão dos possíveis sim, que são pessoas que eu já falei algum dia, né, que ficaram indecisas em cima do muro. Então eu jogo elas para essa lista de transmissão dos possíveis sim, né? E tem o status do WhatsApp, que ele tem muita visualização, muitas vezes até mais do que o Instagram, e ali são pessoas de lista quente, pessoas que me conhecem, né? Tem também, eu peço ajuda para os clientes antigos, né? Então, às vezes, eu promovo alguma coisa para eles, aí eu peço, eu estou montando uma turma, né? Eu vi que você faz tempo que você está fora, né, das maratonas, vamos começar de novo, o que tu acha? Faz 10 dias. Aí, às vezes, a pessoa vem, ou ela indica uma pessoa, né? Então, eu faço muita divulgação nas listas, nos grupos, todos os grupos que eu entro, né? Eu entro, às vezes, intencional nos grupos, aí eu passo lá, o que eu faço? Eu posto um resultado meu de antes e depois, faço um script embaixo, convidando as pessoas para vir também começar uma mudança e ter um resultado igual ao meu, ou melhor ainda, né? Então, quando tu mostra um resultado... Quando você entra num grupo qualquer aí, intencional, não importa de que seja, você já começa colocando o resultado seu de antes e depois?
Não. Aí eu vou no individual de cada pessoa que está no grupo, né? Aí eu mando uma mensagem para ela, me apresentando, pedindo desculpas por chamar ela naquele grupo, mas que nós estamos no mesmo grupo, se ela não se importa de eu mandar uma mensagem para ela, né? Falando um pouco do meu trabalho. Muitas pessoas não respondem, outras respondem que sim. Eu faço muito isso também para negócio, né? Então, eu faço tanto para produtos, dependendo da se eu estou tentando fechar uma turma, né? E depois eu mando para negócios. Se você não se importa de responder uma pergunta para mim, né, sobre negócios, sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu vou sempre por uma perguntinha para a pessoa, né? Então, depois que ela diz que sim, daí eu mando a foto do resultado, falo da maratona, falo do processo, eu espero ela me responder. Então, assim, eu vou criando um relacionamento com ela. Muitas pessoas não vêm, né? E outras que vêm, às vezes, é para conhecer um pouquinho. E se ela não tem interesse, eu pergunto se ela conhece alguém. Né? A minha intenção é... Eu já tenho 2 cadernos enormes aqui, cheios de nomes, né? Porque eu acho que assim, quanto mais pessoas tu falar, por mais que ela não esteja, porque a pessoa tem um momento também, né? Então, se ela não tiver no momento dela, simplesmente ela não vai fazer nada com a informação. Mas ela, de vez em quando, ela vai lá olhar um status teu, um stories, né? Que nem ontem de noite eu recebi uma mensagem, enquanto eu estava programando aqui para fazer a live, de uma pessoa que eu atendi em agosto, tá aqui a ficha dele. No momento ele até queria, mas ele não ficou balançado, né? Então eu postei o resultado de uma outra pessoa, ele me chamou, ele disse, é o fulano. Eu disse, você conhece? Sim, eu disse, tá, tudo bem. E agora, quando que você vai tomar a decisão? O que te impede? Ele disse, é questão financeira. Eu disse, então vamos fazer uma avaliação, vou montar um pacote bem bom que caiba no teu bolso, mas o importante é você começar, né? Então hoje de manhã eu já tenho uma avaliação com ele. Então, o que é a intenção? Eu mostrar que eu existo, que eu tive um resultado e que eu tenho muitas outras pessoas com resultado também. Porque a Herbalife, o resultado não é só o meu e o da minha equipe, né, Wellington? A gente consegue utilizar o resultado de todos que são colegas da Herbalife, porque é o resultado do produto, não é um resultado particular. Então, Verdade. eu gosto muito do resultado. Muito legal. Galera, 7h25, 140 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí, vai, manda logo para 10 pessoas para a gente bater logo 150 antes das 7h30. Hoje nós temos aqui membro da equipe mundial por enquanto. Ô, Valdenisa, todo mundo que está passando como equipe mundial aqui está qualificando a guest, sabia? Então, Sabe se prepare. que eu estava fazendo, eu fiz essa análise também, né? Não, E sabe que fala, pode falar. eu conheci o Laurindo, até só para pegar o gancho aí, né, de Get, eu conheci o Laurindo pessoalmente, né? Ele faz parte do meu grupo aqui, né? Então, eu conheci ele pessoalmente numa viagem que eu fiz de as escapadas da Herbalife, né? A gente estava lá, por último, conversando ali com a Adri, né? Comigo, e o Laurindo conversando sobre ele, né? Depois chamei ele, daí como a gente trabalhava com maratonas também, eu entrei no grupo dele. Então, eu aprendi muitas coisas com ele, aprendo até hoje, né? E daí, ouvindo o Laurindo nessa live dessa semana, né? Poxa, um ano atrás o Laurindo virou Guest. Pô, acho que eu tô no caminho, então. Então, quem passa por essa live aqui geralmente muda de nível. Equipe Mundial Guest Milionário e Milionário Presidente. Então, se prepare que essa hora vai chegar. Denise, então, galerinha, então mete o dedo no aviãozinho aí rapidamente, pra gente tem muito conteúdo legal aqui hoje. Fala pra mim, eu vi inclusive no seu, eu não sei se eu vi no seu Instagram, eu vi em algum lugar uma postagem sua de um desafio. Que tipo de postagem que dá mais resultado? Olha só, o que dá mais resultado é os antes e depois. Isso é incomparável, né? Postar a pessoa ali gordinha, daqui a pouco magrinha. Aí, às vezes, eu foco bastante numa foto com muita barriga, que mulher, né, não gosta de ter barriga. E a foto de costas também. Então, o resultado de antes e depois dá muita visualização, né? Outra coisa que dá também é um vídeo da gente falando, né? Porque a pessoa, tu só postar imagens não fica tão pessoal, né? Então, às vezes, eu vou ali, eu gravo um vídeo, né? Eu falo um pouco sobre mim, sobre o meu resultado, dou muitas dicas para as pessoas. Então, um vídeo, você se apresentando para a pessoa também dá bastante engajamento, né? Ou fazendo uma atividade física. Tem que motivar a pessoa, né? Ela tem que saber que ela vai... por que eu escolheria fazer a maratona com ela e não com outra pessoa? E Né? Então, esse, ela vai... esse vídeo que você grava, geralmente você coloca no status, coloca no stories, no feed. Eu coloco nos stories.
né? E porque no feed, no Reels ali que a gente faz, né? O que que eu notei? Que se tu colocar um muito grande, as pessoas elas se focam, né? 5 a 10 segundos elas focam no teu vídeo. Então ali tem que ser o quê? Uma coisa rápida, né? Uma escrita bem grande ali, uma coisa que chame a atenção, e daí tu coloca na legenda, né? Então é uma coisa rápida no Reels também dá bastante engajamento, uma postagem bem feita, né? Mas geralmente esses vídeos eu posto nos stories. E depois eu mando nas minhas listas de transmissão também. E com qual frequência que você faz postagem geralmente? Eu faço todos os dias nos stories, né? Então, nos stories eu faço geralmente 2 de manhã, falando da minha rotina, né? Até se for olhar lá, eu posto água, que eu tomo infuso, eu posto chá. Depois eu vou postar meu shake. Então, é de 2 a 3 de manhã. Aí, de tarde, mais umas 2. E de noite, mais ou menos umas 4 ou 5, que é para fazer o quê? Mostrar resultados e a chamada para alguma coisa, né? Ou é para um desafio, né? Ou é para ela vir conhecer o meu trabalho, ou ela para dar o resultado que ela gostaria. Então, eu faço, nos stories eu faço bastante, né? No feed, geralmente 3 vezes na semana eu faço, né, as postagens no feed. E procuro fazer um Reels para dar mais engajamento, né? Me diga uma coisa, alguém já está pedindo aí script, Ivanor. Depois, se você puder disponibilizar alguns scripts que você usa, aí você me manda no WhatsApp que eu coloco no canal do Telegram, beleza? Sim. Você já percebeu se tem algum dia da semana onde você faz a divulgação que as pessoas se interessam mais ou tudo é igual, não tem diferença? Na verdade, o final de semana, né? Porque assim, de quinta-feira para frente, a pessoa já começa a desfocar. Ela já está pensando lá no final de semana, né? O que eu vou fazer? Já tem um churrasco marcado, um almoço em família, né? Então, já começa a desfocar. Então, no final de semana, eu costumo gostar de postar geralmente no sábado e domingo, né? Que é onde dá bastante visualizações, né? Mas também eu faço uma postagem na terça, uma dica, alguma coisa assim, né? E daí, no final de semana, eu foco bastante em postar algo que chame a atenção dela, para que ela volte para o foco, para que na semana que vem ela comece novamente, né? E que eu estou aqui mostrando que ela pode também. Então, o meu resultado ele é maior no final de semana. Ô, Denise, você faz tráfego pago ou tudo orgânico? Eu só fazia o orgânico, tá? E eu tinha bastante resultado, mas eu queria dar um up um pouquinho nessa parte da divulgação, né? Porque agora tá chegando o verão, as pessoas querem realmente. Então eu faço um patrocinado por semana. E agora eu tô rodando um da semana Farroupilha, né? O Então que daí que eu é faço Semana um patrocinado. Farroupilha? A semana Farroupilha a gente começa, do mês Farroupilha, na verdade, né? Então aqui agora tem 7 de setembro, depois a gente vai ter 20 de setembro, né? Então, é um mês do gaúcho, né? Aqui no Rio Grande do Sul é o mês do gaúcho. Então, a gente fez uma flyer para fazer um desafio no dia 16, né? Então, dia 16 a gente vai fazer um desafio de 10 dias, para quê? Para atrair essas pessoas, né? Na verdade, isso aí é tudo um funil que a gente faz, né, Wellington? Eu tenho várias formas de ter um funil de captação de pessoas. E esses desafios é isso aí. Então, esse que eu fiz assim, eu patrocinei. E ele dá muito alcance, Qual, né? qual que é o funil que você tem para captação de pessoas? Esse é um, né, os patrocinados, o outro é as divulgações que eu faço nas listas de transmissão, o outro são os grupos, né, que eu vou no individual das pessoas, cada uma eu chamo, me apresento. Também tem pesquisas que eu faço, né, eu comecei a fazer algumas pesquisas aqui nas escolinhas, que aqui perto da onde eu moro tem algumas escolinhas, né, e professora de escolinha a gente sabe que tem uns lanches meio ruins, né, salão de beleza também, daí como é que eu faço? Eu ligo para a pessoa e agendo um horário, né? Porque elas não têm tempo para ficar atendendo, a gente sabe disso. Então, eu agendo um horário, eu digo que eu tenho uma pesquisa de saúde e bem-estar, se ela consegue me atender em 10, 15 minutinhos, né? Mas qual que é a intenção? Que eu vá até ela, faça realmente a pesquisa, que é rapidinha, né? São 3, 4 perguntinhas. Aí eu digo, olha, você ganhou 2 brindes. Aí eu levo um chá pronto para ela, né? Geralmente o NRG, porque dá disposição, que elas não têm muito. E eu levo a balança e já digo, olha, essa avaliação que você ganhou aqui, ó, ela custa R$ 250. Então, olha o presente que você está ganhando. Daí eu realizo a avaliação nela, a gente conversa um pouquinho ali, né?
Aí depois eu digo, ó, então vou marcar de noite, eu vou ver como é que você se sentiu com o chá, e a gente começa a conversar. Então eu estou começando a desenvolver esse trabalho de pesquisa nos locais, Me né? diga, Se a pessoa não consegue fazer a avaliação na hora, eu volto depois. me tira uma dúvida. Quando você liga para alguém querendo marcar para fazer uma pesquisa, a pessoa não pergunta, não pode ser por telefone, não? Não pode ser pelo WhatsApp? Aí eu digo, não gostaria, porque você ganhou 2 brindes, eu preciso te entregar esses brindes, né? Ah, Então eu preciso ir até você. muito bem. Falar nisso, alguém já me perguntou aqui no privado, ó, se você pode mandar qual é essa pesquisa que você faz. Aí depois que você tiver uma pesquisinha aí, se puder compartilhar com a gente, você compartilha. Uhum. Beleza? Me diga uma coisa, qual que é o seu público-alvo quando você faz as suas divulgações? Geralmente eu busco lá mulheres, né? Entre 27 e 55 anos, né? Que são as que mais vão se identificar comigo. Porque a pessoa tem que se identificar com a gente, né? Então, eu busco esse tipo de pessoas. Mulheres acima do peso, né? Com essa faixa etária. Eu também busco seguir pessoas de academia, porque eu faço academia, né? Então, pessoas que estão ligadas a mim, no meu estilo de vida, né? Pessoas, por exemplo, eu vou lá nos stories, né? Eu faço bastante disso, muito mais no Facebook, né? Tem gente que não acredita no Facebook, mas o Facebook é uma ferramenta muito boa. Por quê? Porque ali eu visualizo a cidade da pessoa, né? Então eu vou lá, eu estou passando os stories ali, daí eu clico em alguém que está fazendo uma atividade física. Daí eu entro no perfil dela, eu mando uma mensagem para ela, aí dos amigos dela eu vou mandando um, dois, três, às vezes só de um stories eu mando 20 scripts, por exemplo. Aí eu mando, oi, tudo bem? Você teria um instante para eu poder falar contigo? E aguardo elas me responderem, né? Então, de um story de uma pessoa fazendo academia, eu vou entrando dentro dele e vou mandando vários também. Então, o meu público-foco é esse, meu público-alvo é esse. Mulheres que estão praticando atividade física ou também, no final de semana, eles postam bastante comendo gordices, né? Então, eu vou lá, visualizo os stories deles, que nem hoje é dia de eu fazer isso. Ver o que eles comeram no final de semana e vou lá chamar para o desafio. Tá. Então, é meu público-alvo. Augusto, você tá rápido, hein, Augusto? Augusto disse que já pegou uma dica sua aí, ó. Já fez um vídeo agora em plena live. Deixa eu te falar uma Olha, coisa aqui. Quando você fala assim, eu pego idade de 27 a 55 anos, mulheres e acima do peso. Você olha lá na postagem dela se ela tá gordinha e fala para ela, é isso? não, eu olho a foto dela, né? Às vezes eu entro e olho bem direitinho todas as fotos. Aí eu curto as fotos. Quando tu curte mais de 4, 5 fotos, no mínimo que a pessoa vai fazer, ela vai entrar e vai dizer quem que é essa pessoa que está me curtindo, né? Aí, por mais que ela não me chame, ela vai ficar olhando meus stories, ela vai ficar olhando meus feeds, ela já é uma pessoa que teve um contato comigo, né? Então, eu busco pessoas assim, que estão realmente acima do peso, né? Muitas também não estão acima do peso, mas aí lá nos amigos delas tem alguém acima do peso. Tem também homens, né, que eu vou nos stories e chamo também, porque homem também, só que o homem é mais difícil, né? Eles não veem muito, eles têm muita vergonha, né, de mostrar que eles estão acima do peso. E, mas eu busco qualquer tipo de pessoa, mas eu foco nas pessoas acima do peso. Nesse momento agora, você tá com quantos grupos de maratona? Hoje, segunda-feira, tem algum grupo em aberto? Não, a gente terminou quinta-feira. Aí a gente faz o encerramento dele com um jantar de negócios, né? Aqui em Caxias. Como Só que assim? Calma, me explique direitinho. Seu grupo acabou quinta-feira agora, aí tinha quantas pessoas no último grupo seu de maratona? eu tinha 10 pessoas. Tá, Só que daí, às mas vezes, era um grupo só? sim, eu tinha um grupo só, né? Porque eu tinha um grupo de uma patrocinadora minha também. Só que são pessoas de fora, né? Então a gente não consegue levar muitas delas para o nosso encontro, né? Mas a gente costuma fazer a final da maratona pré-evento do STS, né? Para tentar levar essas pessoas para lá. Tá, então vai ter STS esse final de semana que vem. Aí na quinta-feira vocês fazem um jantar, é isso? Na verdade, já foi final de semana, né? Foi domingo. Então a gente fez domingo o STS e a pizza de negócio foi na quinta, né? A Ah, gente tá. antecipou o STS em virtude do FSL, né? Que a gente vai ter agora dia 20. A gente tem FSL em Florianópolis, né? Então a gente antecipou o STS.
Mas eu tô com a turma que vai abrir dia 16 agora. Geralmente, quando você abre, você faz quantos grupos de maratona por mês? Nós estamos fazendo um. Só Um que eu grupo de maratona por mês. É um grupo com 8 pessoas? a gente faz assim, uma maratona por mês, tá? Por quê? Porque o que a gente entendeu, tá? Que a gente vai jogar a maratona lá, isso foi decisão que o grupo teve, né? Então a gente vai fazer uma maratona por mês para atrair essas pessoas e durante o restante dos outros dias, né, a gente vai continuar utilizando os contatos para o quê? Fazer T90, T30, seguir as avaliações, né? Então, é uma maratona por mês, aí tu coloca quantas pessoas quiser, né? Com a intenção de encerrar ela pré-STS. Então, por isso que a gente Mas faz só uma, né? me tira uma dúvida. O grupo de maratona para usar o robozinho não são só 8 pessoas? Ah, mas aí tu pode fazer vários, né? Ah, tá, Vários grupos. tá. Então é uma maratona, mas com vários grupos. Isso, aham. É Tá, uma por mês. beleza, ok. Outra pergunta que eu ia fazer aqui. Tá. Quando você vende um programa de T90, por exemplo, para 90 dias, você coloca essa pessoa em várias maratonas nos 3 meses? É bem relativo, né? Porque como eu tenho uma maratona só por mês, eu tenho que acompanhar essa pessoa, né? Então, eu não fico esperando começar a maratona para mim fazer a venda. Sim. Que nem, olha só, na semana passada eu fiz a apresentação da pasta, né? A menina tinha 16 anos, mas ela queria mudar 16 anos. Olha só que incrível, né? E daí depois, como eu conheci os pais dela, né? Daí depois eles vieram para mim. Então ela veio, fez a avaliação, mostrei o projeto para ela, ela gostou, falou para os pais, aí os pais vieram até mim. Eu fiz a avaliação nos dois também, né? E daí eu vendi um T90 para ela, que ela vai começar hoje. Tá? Então hoje ela vai começar o T90 com ela. Só que eu não estou na maratona ainda. Aí eu faço um grupo de acompanhamento individual. Ok. Então a gente tem Não aí entendi. Agora, pode falar, pode terminar. daí a gente tem um grupo de acompanhamento grande, né? Que são ali, são vários coaches que a gente tem, né? Que fica postando todos os dias, fica postando a rotina, mas eu também acompanho ela no individual. Daí eu mando todas as dicas e quando começar a maratona, eu coloco ela na maratona. Beleza. Galerinha, eu vou começar a fazer algumas perguntas para a Denise agora sobre a prática da maratona em si, como que ela funciona ali. Então, fala uma coisa, mete o dedo no aviãozinho aí, são 7h41, 140, ó, 7h41, 145 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí agora e manda logo para 20 pessoas para a gente pegar esse conteúdo agora. Eu sei que vai ficar gravado, tá? Mas para a gente entregar para o maior número de pessoas. Ô, Denise, você colocou uma foto lá. Vou começar uma maratona no dia 16, semana farroupilha, não importa seja qual é a chamada. E alguém se interessa, te manda no direct ou no WhatsApp ou no status do WhatsApp, não pergunta. Pergunta assim, como funciona? O que você explica? Daí quando ela me pergunta assim, como que funciona, né? Se é, por exemplo, lá no Instagram ou no Facebook, né? Aí eu peço para ela, tento sempre levar ela para o WhatsApp, né? Certo? Então, eu tenho algumas manhas que eu faço ali para levar ela para o WhatsApp. Porque lá no WhatsApp, a primeira coisa que eu peço para ela é salva meu número. Enquanto ela não salva meu número, eu digo, olha, eu não consigo ver a tua foto, eu preciso que tu salve o meu número. Aí ela salva, por quê? Porque salva o meu número, eu consigo colocar ela na lista de transmissão, né? Ah, só para Então, tirar eu uma levei dúvida para que eu não sabia aqui. Quando a pessoa salva o seu número, você consegue ver a foto dela, é isso? Não, né? Às vezes eu vejo a foto dela, mas eu tenho que ter a certeza que ela me salvou. Aí eu uso essa estratégia de dizer que eu E não como, consigo e como é que visualizar a você foto. tem a certeza que ela te salvou? Aí ela diz, já salvei. Ah, Muitas até printam e mandam. ok. Aqui, tá salvo. Ok. Tá. E aí, Isso. Aí ela, você joga pelo WhatsApp. Depois, como é que você responde a pessoa como funciona? aí eu começo a interagir com ela. Eu digo, olha, qual que é o teu objetivo? Quantos quilos você gostaria de perder? Teria algo em específico que fez você tomar essa decisão de querer perder esse peso para me entender a dor dela, né? Eu tenho que entender o porquê que ela me chamou. Aí ela vai interagindo comigo, eu quero perder 20 quilos, 30 quilos, é bastante peso às vezes, né? Sim. Então, 15 quilos, aí eu começo, olha, para mim conseguir te ajudar, eu preciso entender um pouco da tua rotina.
Daí eu já tenho o scriptzinho pronto lá. Qual que é a sua rotina? Isso tudo tá de mensagens de WhatsApp escrita, tá de áudio ou tá de ligação? Tá de mensagem ainda, né? Tá, Até ok. ela me passar a rotina dela. Aí quando ela me passa a rotina dela, eu mando um áudio. Aí eu me apresento, vou te mandar um áudio que eu acho mais pessoal, né? Então eu vou me apresentar para você, vou falar como que eu era antes, né? Geralmente eu tenho esses áudios prontos já, né? Então, mas Aqui, senão eu gravo um telefone da você pessoa. pode mandar esses áudios pra gente, só pra gente, para as pessoas terem ideia como você faz? Sim, eu mando. Beleza. E daí eu digo para a pessoa, daí nos áudios eu já falo, né? E olha só, como que a gente pode perder peso? Eu vou te mandar os resultados meus, tá? Vou te mandar de alguns clientes também que eu já atendi, que tem uns ótimos resultados, e eu vou te mandar as comidinhas gostosas que a gente pode comer e ainda perder peso. Aí eu mando foto minha, mando foto de alguns clientes e mando foto de algumas coisas boas que a gente faz, né? Esses shakes, whey, porque eu tô sempre inventando uma modinha. Então, mesmo que eu não tenha espaço, eu invento em casa, viu? Aí eu Show, posto ali show. e mando para as pessoas, né? E daí eu deixo ela vir me perguntar como que é, que faz essas coisas, né? Aí eu vou levando ela para a finaleira, né? Aí se ela é de fora, eu procuro marcar uma mentoria online, uma chamadinha pelo WhatsApp mesmo, tá? Muitas não querem, né? Aí eu sigo por áudio mesmo, Tá, né? E as que são de quando a pessoa se interessa, depois você mandou esse monte de coisa, resultado, receitinha, e você mandou, aí a pessoa fala assim, eu quero começar, quanto é, qual é o próximo passo? Aí elas perguntam quanto que é, né? Aí eu digo para elas, olha, de repente a gente consegue marcar um horário que eu consiga te explicar melhor, aí você me conhece, vamos marcar uma chamada de vídeo, que eu acho que vai ficar melhor, você vai ter mais confiança, né? Aí quando ela não quer, eu sigo pelo WhatsApp. Eu disse, olha, como que funciona a parte da maratona? Daí eu tenho o script pronto da maratona. Porque a maratona são 10 dias, suplementação e coisa e tal, né? E tu viu ali que eu falei, daí eu mando um áudio explicando da maratona. Aí no áudio eu falo que a pessoa tem que suplementar, né? Aí eu falo que tem a suplementação. Então, tu viu que eu te falei que tem que suplementar? Para isso, você vai precisar ter os produtos, né? Então, todo o meu acompanhamento, o meu tempo dedicado para você, porque eu perco tempo me dedicando, criando conteúdo para cuidar de ti, tá? Então, tudo isso você vai ganhar de brinde, né? Você vai precisar investir somente no que você vai comer. Então, tu vai economizar no mercado, vai economizar em bobagens, né? E vai comprar para suplementação. Ah, mas quanto que é? Eu tenho alguns kits prontos já que eu posso te mandar. E você vai ouvir, e aí eu mando um áudio explicando sobre todos os kits, cada produto, né? E daí e qual que é o que você escolheu? Daí tu escolhe um e me chama. Né? Mas quando eu faço isso, geralmente eu já tenho um caderno que eu anotei o nome daquela pessoa e o dia que eu falei com ela. Por quê? Porque às vezes tu fala com muitas pessoas e tu acaba esquecendo daquela pessoa. Sim. Aí passou vários dias e nem viu ela, né? Então, uma vez por semana eu vou ali, eu reviso todo o meu caderno. Aí eu vejo, né, que ela ouviu o meu áudio, mas ela não me chamou. Aí eu chamo ela. Oi, fulana, tudo bem? Você ouviu o meu áudio? Aí eu volto com ela para poder fazer o fechamento, né? Aí eu mando aí depois a gente pode fazer o cadastro online, coisa e tal. E quando é presencial, aí eu levo ela para apresentar a pasta do desenvolvimento, né? Aí Ô, Denise, me tira uma dúvida. Aí, então eu já vi, então duas coisas. Tem a distância e o presencial. Vamos falar no presencial primeiro. No presencial, depois que você fala essa história toda do WhatsApp, você convida a pessoa para fazer uma avaliação, tá? Que pode ser na sua casa, no espaço do seu patrocinador ou na casa dela, é isso? isso. Tá. Na hora lá, na frente da pessoa, você faz a pasta, mesmo que você falou de maratona de 10 dias, você oferece para 10 dias ou oferece 90? Não, eu ofereço os 90. Daí elas, mas é só 10 ou é só 21, né? Que eu também promovo alguns resultados do T21, porque é um resultado incrível o T21, né? Mas não é só 21 dias? Eu disse, não, olha só. Você sabe que perder esse peso que você tem que perder não é da noite para o dia. Eu levei 90 dias para eliminar 12 quilos, tá? Então, o mínimo que a gente vai ficar juntas, o mínimo é 90 dias, tá? Então, esses 90 dias, primeiros 30 dias eu vou te passar a rotina, né? Você vai ter que entender como é que é, tem que aprender a fazer a rotina, eu vou estar contigo todos os dias. Nos outros 30 dias, aí você vai começar a querer fazer sozinha as coisas, vai ter vontade de desistir, aí eu vou estar aqui para te chamar, para te ajudar.
Então, você precisa fazer esse processo de 60 dias. E nos 90 dias, a gente vai tentar manter, né? Então, não é da noite para o dia. Então, um projeto grande de 90 dias, só que eu vou te acompanhar a cada 10 dias. Ok. Então, a cada 10 dias, você vai voltar, vai fazer avaliação. Muito bom. Então você vende 90 dias, mas dá a garantia para ela que a cada 10 dias você vai montar sub-acompanhamento, subgrupos ali de acompanhamento. Uhum. Ok. Galera, a importância disso, de conscientizar a pessoa dos 90 dias, porque senão a pessoa acha que 10 dias acabou, 15 dias, ou 21 já acabou, né? Quando você já fala para ela de 90 dias, ela já entra preparada para 90 dias. Me diz uma coisa, aí você dá para ela quantas opções de pacotes para ela comprar? 3 opções só, né? A gente tem o avançado, o intermediário e o básico. Ok. Né? Então, para ela, os benefícios de cada um, né? Ó, se tu pegar o avançado, eu tenho mais opções. Hã? Não, beleza, 3 pacotes. E quando você oferece para ela os 3 pacotes, você já oferece valores de 90 dias. Valores de 90 dias, Ok. né? A maioria das pessoas geralmente compram qual dos pacotes? Geralmente é o básico, né? E algumas o intermediário, né? Porque no intermediário, até tem ele aqui, no intermediário aí tem as fibras, né? E quando é o avançado, aí aqui, como eu não tenho a foto do Shape Control nesse aqui, até acho que é meio estratégico, né? Aí eu digo, olha, nesse avançado, além de tudo isso que você vai ter, eu ainda consigo colocar o Shape Control, né? Que é aquela cápsula que vai secar a gordura da barriga, que vai te tirar a fome. Mas também, se você quiser, eu posso incluir nos outros kits. Então, quando a pessoa quer um Shape Control fechado, por exemplo, no pacote que não tem ali, aí eu incluo o Shape Control para ela. Né? Então, eu jogo bastante com esses pacotes, mas eu procuro geralmente vender o que está na tela aqui, né? Que é mais fácil também, não precisa ficar calculando toda O hora ali. básico seu que mais vende, quais são os produtos? 6 shakes, 6 Nutreves e 2 chá grande. Ok. Aí é 12 de 237. Beleza. Me diga uma coisa, então tá. Então eu vim, tem uma pessoa, eu faço, gero muito contato para algumas se interessarem. Dessas aí eu mando respostas, eu mando, entro em contato com alguém, jogo pelo WhatsApp, começo a criar engajamento, começo a conhecer as pessoas. Quando algumas não respondem, uma vez por semana depois você lembra delas, não é isso? Manda uma mensagem. E na hora de fechamento, você dá 3 opções e a preferência sua é que elas vão até você ou você vai até elas para fazer a apresentação. E quando é online, você faz uma chamada de WhatsApp. Isso aí. Beleza? Me diga uma coisa, a pessoa começa a usar o produto, tá? E começa a ter resultado. Qual é a hora que você começa a tentar transformar essa pessoa em um distribuidor? Daí a pessoa tem que estar aberta para isso também, né? Eu vim desse processo, então eu sempre vou tentar fazer esse processo com alguém, né? Que nenhuma das minhas supervisoras que eu tenho, né? Eu conheci ela e eu falei dos produtos, foi um abacá que a gente fez, né? Acho que ela deve estar na live também. E como eu pedi para parar várias vezes para ir no banheiro, né? Daí o esposo dela me perguntou, né? Eu disse, eu tomo um chá. Esse chá, ele é muito, ele elimina bastante líquidos, então eu tenho que estar indo no banheiro, pedir desculpa, aquela coisa toda. Daí ele começou a me indagar algumas coisas, né? E daí eu disse, eu tinha uma rotina saudável, trabalhava com isso, ajudava as pessoas, e comecei a falar, daí ele disse que para ele talvez não, mas para a esposa dele, ela estava no carro junto com nós, mas ela estava ali, ela dando coraçãozinho, né, Luana? E a questão dela era o intestino, e eu também tenho problema de intestino. Problema sério que ele, né? Então eu tive que me tratar sobre isso. E os produtos da Herbalife melhoraram o meu estilo de vida na questão do intestino. Quando eu falei do intestino, eu disse que era para ela. Então eu deixei todas as informações para ela, mas ela não conseguiu, né, fazer essa avaliação nas primeiras semanas. Então o que aconteceu? Na segunda semana que ela veio para fazer a avaliação, eu levei ela até o espaço da minha patrocinadora, né? Então ela foi lá, olha só, ela comeu uma pizza fitness, ela e o esposo dela. Ela faz faculdade aqui em Caxias, então ela vem de Torres para Caxias, né? E eles comiam o que eles traziam, comiam fora, ela não tomava água. Então ela tomou 2 copos de chá, comeu pizza e foi para aula, né? Fiz avaliação nela, tá? Aí ela gostou, ela fechou um T90 comigo, tá?
e foi para aula. Aí na aula ela me mandou uma mensagem, Val, não sei o que está acontecendo, mas a minha barriga está acontecendo alguma coisa. Se, claro, você não tomava líquidos, né? Então ela tomou o chá, tomou a água, comeu a pizza saudável. E a Luana, gente, ela começou a se apaixonar pelos produtos, né? Então, quando chegou a caixa dela, porque assim, quando eu faço o fechamento, eu entrego um produto só de cada. Um shake eu não entrego geralmente, né? Eu não tenho um estoque grande de Peraí, produtos. Então, eu entrego... alguém faz 90 dias, paga 12 parcelas de 200 e poucos reais e você só entrega um produto de cada? Sim. O que eu digo para a pessoa? Que é o que geralmente a gente faz, né? Eu vou te entregar aqui para você já começar com esse produto. E agora, nas últimas, eu não entreguei nada. Como Por quê? assim? Porque eu vendi um programa de emagrecimento. Eu não vendi o produto em si, né? Então, eu vou fazer o programa, aí eu vou montar a rotina para a pessoa, e quando chegar os produtos dela, a gente vai começar. Então, eu tenho várias formas de fazer isso aí também. Tem pessoas que não conseguem me pagar o pacote completo, aí eu digo, quanto que você tem hoje para me pagar? Ah, eu tenho tanto. Então, tu vai pegar produtos para o valor que você tem. Aí, quando que eu posso ir lá buscar o restante? Tal dia. Tal dia a gente vai fazer outro pedido para você. Mas ela fechou 90 comigo. Enquanto ela não pagar os produtos para 90, né? Eu não vou encerrar com ela aquela parte de entregar produto um pouquinho por vez. Tá. Então, Mas se a pessoa te paga tudo, por exemplo, se a pessoa te paga tudo, te pagou lá, todo o programa de 90 dias, vamos básico. Vamos imaginar que você tem o produto em casa. Também você não entrega tudo no primeiro dia? Ou não, vai entregando para... Não. não, eu entrego só o kit básico para ela. E aí, Porque quando é que você eu entrega também, as outras partes? na segunda avaliação. Quando ela volta para a segunda avaliação, aí eu entrego todos os produtos para ela, aí eu explico, eu escrevo nos potinhos, aí eu tenho os scripts prontos com a rotina para ela já também, que eu só vou adaptando, né, para cada cliente, né? Mas eu tenho o script com as rotinas prontas, aí eu mando para ela, eu mando PDFs, eu mando um monte de documentos nos primeiros dias. Alguém está perguntando aqui no particular, tem uma interrogaçãozinha aí, galera. Quem quiser fazer pergunta, ela tem uma interrogação aí, né? Aí alguém pergunta da Flyer, e aí depois alguém está perguntando aqui se você pode mandar todos esses scripts que você usa para a gente colocar lá no canal do Telegram. Beleza? Se você puder, manda para mim no WhatsApp. Galera, 7h55 ainda tem mais perguntas para fazer para ela. Me diz uma coisa, Denísia. Você fechou a avaliação para alguém 90 dias, tá? Um programa de 90 dias. De quanto em quanto tempo você faz uma reavaliação das pessoas? No máximo em 14 dias. No máximo a cada 14 dias. Porque se passar disso, a pessoa perde o foco, né? Mas até esses 14 dias, eu estou falando com ela todos os dias. Às vezes é 2, 3 vezes ao dia, eu mando mensagem para ela, né? E ela me responde. Tem pessoas que não respondem, né? Eu tenho uma cliente de 30 dias que ela só me responde no dia da avaliação, que é amanhã. Mas ó, só concluindo ali, Wellington, a pessoa se apaixonou, que nem a Luana, né? Aí ela veio para avaliação e até eu nem estava, eu fiz a avaliação dela, eu tive que sair, daí o meu patrocinador que estava lá no espaço, ele disse, olha, vamos conhecer o negócio com nós, né? Porque eles trabalham também de forma autônoma, né? Ela e o esposo dela. E convidou eles para ir num evento. E lá no evento ela conheceu toda a Herbalife, ela gostou, ela se apaixonou, ela disse, eu quero isso porque eu quero mudar de vida. Então a Luana tá comigo como supervisora, porque ela deixou bem claro que ela quer mudar de vida e ela viu da Herbalife a oportunidade de mudar a vida dela e de outras pessoas. Então isso é muito bom, né? Porque ela realmente mudou. Gente, o cabelo da Luana, vocês não acreditam. Mudou assim o cabelo dela, também ela trabalhava com o quê? A Luana, ela faz faculdade de veterinária, né? Então, ela vem de Torres para Caxias 2 vezes por semana e ela trabalha no quiosque na beira da praia em Torres. Qual é a distância de Torres para Caxias? Dá umas 2h30, mais ou menos. Eu estou perguntando, porque na minha lua de mel, eu passei lua de mel em Gramado e Canela, depois eu só passei em Porto Alegre para tentar almoçar com um amigo meu, e aí eu passei os outros dias em Torres. Bonito, né? Um paredão ali em Torres, não é isso? Lá do alto, você vê assim o mar, né? É bem bonito. Eu passei no... Pode falar. E daí a Luana, e ela se apaixonou pelos produtos. Então, aonde a Luana vai, eu disse que ela é o segundo Laurindo, né? Eu disse, aonde ela vai, ela leva os produtos, ela vai com a jaqueta da Herbalife,
Ela vende através da shakeira, que ela está tomando um chá. Ela oferece para todo mundo. Então, a Luana já ficou ativa, né? Então, ela vai crescer bastante também, né? E é isso aí. Tem que fazer a pessoa se apaixonar pelos produtos que ela vai querer fazer o Ô, negócio, né? Denise, duas perguntas rápidas aqui. Só para te deixar mais esperançosa aí, tá? Tem uma pessoa chamada Mary Cristina Cruz. Ela é presidente da Herbalife e ela era dona de restaurante antes, sabia? Só para você ficar assim, mais animada. Aqui. Como é que você usa o espaço do seu patrocinador para poder fazer o negócio da Herbalife? Aí eu tenho vários, aqui em Caxias tem vários espaços, né? Mas eu procuro, por exemplo, meu patrocinador, que é aqui 5 minutos da minha casa, né? Que é mais pertinho. Aí tem o outro lá no centro, que é um pouquinho mais longe, que eu procuro fazer para as pessoas que não conseguem vir até aqui no bairro, né? Então eu vou lá no centro, daí eu marco um horário, falo com a minha patrocinadora e falo, tem como eu atender aí? Sim, tem, perfeito. Daí geralmente eu ofereço o almoço para a pessoa lá, ou ela comprar alguma coisa para também dar um lucro para o espaço, né? Então, geralmente a pessoa ou almoça lá ou ela leva um lanche. E eu vou lá, faço a avaliação dela. Ok. E como resultado disso, o seu patrocinador mesmo fez uma apresentação para você, convidou alguém para o negócio e hoje tem uma supervisora na sua organização em função disso, né? Isso aí. Beleza. Para a gente finalizar aqui, 7h59, como é, depois que Valdenisa viu aqui na live, Flávia, Assis e Cíntia qualificando o Get, Flávia e Fernanda, Laurindo, como é que você vê agora os próximos 10 anos do negócio da Herbalife? Inclusive, depois que como é que é o nome dele ali que teve aqui por último, que Laurindo, falou? Então, a Cíntia e Cíntia Assis. e o Assis, ele teve no evento, eu vi a live dele durante a semana, e ele estava no nosso evento aqui em Porto Alegre, né? Que eu vou em Porto Alegre, eu não vou aqui em Caxias, nosso evento ainda não é aqui, né? Então, o Assis estava lá, conversei com ele, a gente trocou algumas ideias, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu ainda estou em aprendizado, sabe, Wellington? Porque não faz nem 4 anos que eu estou no negócio, né? E eu acho que os primeiros anos são muitos altos e baixos que a gente tem. É muita vontade de desistir, por isso que eu aprendi a ser resiliente e ter persistência, né? Porque tu tem vontade de desistir, porque é tanto não que tu leva. Imagina, eu nunca levei não, porque eu trabalhava numa empresa. Se eu levasse não, não era para mim, né? Hoje, quando eu levo muitos nãos, a gente fica um pouco assim, né? Mas daí tu pensa lá na frente. A visão que a gente tem hoje, eu já tenho uma visão muito grande, sabe, da Herbalife. Como essas extravagâncias, elas abrem a nossa mente, né? Sim. Então, eu sei que lá na frente tem algo muito melhor. É um muro que a gente vai ter que escalar aos pouquinhos, né? Pode cair, mas vai de novo, vai caindo, vai subindo de novo. Quando você passar por esse muro, lá do outro lado tá o brilho de tudo, sabe? Então, eu sei que eu estou em aprendizado ainda, eu estou subindo e descendo. Mas o que mais importa é que a gente não desiste, né? Porque eu tenho uma visão muito grande da Herbalife. Eu sei que ela muda a vida das pessoas. A gente vê todo mundo se qualificando, mudando de PIN, presidente, a gente participa desses eventos. Agora vai ter final de semana de liderança, jantar de gala. A gente nunca foi no jantar de gala. Tem que olhar o vestido dessa semana ainda, né? Então, tudo isso aí não tem como deixar de fora. Aí eu vejo assim, ó, que quando a gente está bem para baixo, né, Wellington, a gente quer procurar um emprego. Inclusive, eu estou num grupo de emprego aqui de Caxias. Mas por quê? Para mim buscar lá as pessoas que estão buscando emprego também. Certíssimo. E daí eu mando para elas, né? Então, a gente muda a nossa mentalidade. E lá na frente tem uma coisa muito melhor que isso também. Basta a gente se desenvolver. É isso que eu estou buscando. Muito desenvolvimento para chegar lá. Muito show. Galera, deixa eu só anunciar. Lembrando que amanhã vai ser o dia que nós vamos estar vendendo lá na Amazon por R$ 3,99, menos de R$ 4, o livro Alcançando Sucesso com Liberdade, Tempo e Qualidade de Vida. É um manual que eu criei para desenvolvimento do negócio Herbalife e 100% do valor amanhã arrecadado vai ser para a instituição da HFF. Então, por favor, amanhã todo mundo acorda aí com R$ 3,99, disposto a comprar um livro lá para poder ajudar. Divulga para o seu grupo. O livro tem a função de recrutamento, mas tem a função de desenvolvimento do distribuidor. É um manual que você vai ter lá para poder... Taliane acabou de comprar um selo aí. Taliane, obrigado. O valor de todos os selos que compram aqui na live também vá para a instituição. Beleza, galerinha? Então amanhã é o dia da gente fazer a boa nossa ação. Valdenise, muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Parabéns pelo conteúdo. Eu anotei, foi coisa pra caramba aqui, ó.
E tô te esperando aqui na equipe de Get. Vem para cá que seu caminho tá aí, já pronto. Só continuar fazendo. É algumas pessoas fazendo o que você faz no seu grupo, automaticamente você chega a Get. Brigadão, viu? Fica com Deus. Tchau. Tchau.